mas para dar uma ajuda para ela aí, tá? Se vocês puderem fazer isso também, eu agradeço, para dar um upzinho nela. Pessoal, tá gravando a aula agora, pode colocar o nome e número aí no nosso chat, por favor. A gente vai falar do Kierkegaard e do Camus, né? A Mari Campos falou na aula passada, vai falar do estrangeiro e tal. Não vou falar do estrangeiro, vou falar do Mito de Sísifo, que é um livro tão bom quanto o estrangeiro, eu já li os dois. Sempre fico na dúvida em qual trabalhar, mas eu acho que o Mito de Sísifo reflete um pouco mais a questão do existencialismo mesmo. Então, que nem a aula passada que vocês participaram, que vocês perguntaram, interromperam, eu pedi a mesma coisa, senão eu fico aqui falando por 40 minutos, é mó tédio, gente. Então, dá uma ajuda aí, por favor, tá? Vou começar a apresentar com vocês, então, o slide que eu preparei do Kierkegaard e do Camus, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode parar. Quem já leu Camus aí, ou Estrangeiro, ou o Mito de Sísifo e quiser complementar com uma outra interpretação que não seja a minha, acho que sempre enriquece um pouco mais a discussão. Claro que a interpretação é minha, né? Então, acho que se alguém quiser complementar, ajuda bastante, tá? Então, vamos lá. Felipe, bom dia. Você chegou agora, pode colocar o nome e o número aí no nosso chat que já tá gravando, tá bom? Então, vamos lá, Camille. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Então, o Camus, ele tá bem, né, depois do período aí do Kierkegaard, que a gente viu na aula passada, ele já tá no século XX, a gente vai falar um pouco mais de literatura, e esse mix de literatura e filosofia, principalmente do existencialismo, que vai dar uma enriquecida aí, tá, na literatura. Sei que com Dylan, vocês estão vendo modernismo, né, e a Vicky também usou um texto do Fernando Pessoa na prova dela. Então, tanto Fernando Pessoa como alguns escritores do período do modernismo usam muito o existencialismo na filosofia deles. Fernando Pessoa, então, o Alberto Caeiro é puro existencialismo, tá? Então, vocês vão ver que começa ali a se entrelaçar a filosofia e a literatura durante o período do século XX. O próprio Sartre, ele é um escritor, ele faz parte da literatura também, mas ele é um filósofo. Então, vocês vão ver que essas questões existencialistas sobre qual o sentido da vida, por que a gente está aqui, abre um campo enorme aí para as escritas literárias da época. Então, apesar de o Camus se considerar um escritor e não um filósofo, tá? Ele é argelino, mas ele vive na França, né? Ele vai viver entre 1913 e 1960. Ele morre muito cedo num acidente, tá? Ele é conhecido por incluir reflexões filosóficas em seus trabalhos. E ele fala que se você quiser filosofar, escreva romances. E nada melhor do que um bom romance na nossa vida para colocar essas questões existenciais também, né? Principalmente em relações humanas, né? Entre seres humanos mesmo. Ele vai se tornar conhecido escritor e jornalista na França, né, com seus 3 absurdos. O que são 3 absurdos? São 3 livros aí que ele fala sobre essa questão da como a vida é absurda. E não tem como a gente atribuir um sentido para a vida, porque o ser humano sempre é imprevisível e sempre acontece coisas absurdas em nossa vida que não tem explicações, tá? Quais são esses 3 escritos? O Estrangeiro, que a Mari comentou, né, na aula passada, que ela acho que foi a Mari, que ela já leu. Aí tem esse ensaio, que é o Mito de Sísifo, que a gente vai falar um pouquinho dele. Eu coloquei o Mito de Sísifo completo em PDF lá no Moodle. Quem não tiver tempo de ler agora, que eu sei que vocês estão numa correria, super sobrecarregados, baixa o PDF, deixa guardadinho aí. Quando você tiver um tempinho, dá uma lida, acho que vale a pena, tá? É um ensaio muito bacana e não é longo. E também tem a peça Calígula, que foi escrita específica para o teatro. Mas também fizeram filme, né, depois dessa peça do Camus. Então, a influência de Kierkegaard é super clara, né, que é a principal, a influência de Camus, foi o dinamarquês Søren Kierkegaard, que a gente falou na aula passada, que usou a história bíblica de Abrão e Isaac para expor o seu conceito de absurdo. O que seria esse conceito de absurdo do ponto de vista de Camus sobre a obra de Kierkegaard, né? Aquele estágio ético e aquele estágio religioso que entram em choque, é uma questão ética e religiosa, mas que faz o Abrão escolher pela questão da fé. E aquilo ali é um absurdo. Como pode um pai escolher sacrificar o seu próprio filho para mostrar que tem fé? Ele acha que isso é um absurdo da vida. E aí vem o anjo e não permite que esse sacrifício aconteça.
Então, são os inesperados da vida, né, que a gente tem que, às vezes, provar na nossa vida e que a gente não esperava, tá? Por exemplo, o próprio vírus, né, Covid é um absurdo na nossa vida. Como se a gente tivesse, eu fiz uma metáfora num bate-papo que eu tive com o Fundamental 2, que é como se eu tivesse a todo momento várias bolas de cristais nos meus braços, né? E essas bolas de cristais é a família, a espiritualidade, meu trabalho, são os meus alunos também, vocês são cristalzinhos. E aí, de repente, vem o coronavírus e me joga assim numa ladeira, e eu perco todas as minhas bolinhas de cristais, não sei nem qual eu pego primeiro, né? É o meu sentimento das 2 primeiras semanas aí de isolamento foi exatamente esse. Foi rasgar o calendário e agora pega as bolinhas e começa a cuidar tudo de novo de maneira diferente. Então, esse é o absurdo da vida, é uma coisa inesperada que a gente tem que se reinventar, se ressignificar. E é isso que o existencialismo trabalha, é a possibilidade do novo, todo instante, que é colocado em prova na nossa vida, tá? A gente não tem um significado fechado, pronto e acabado. A gente só existe. E aí, esses inesperados, esses absurdos, vão fazendo com que a gente faça escolhas e vai construindo nossa própria essência. Então, retomando aí a filosofia e a literatura do Camus, na passagem, né, que o Kierkegaard escreve sobre Abrão, aceita sacrificar o próprio filho como prova de amor a Deus sem questionar. Mas antes que o sacrifício seja consumado, Deus libera o devoto da obrigação e manda os dois irem para casa, que é o que acontece. Ele fez a escolha, mas a escolha teve uma consequência que foi a prova da própria fé. O que espanta Kierkegaard não é a obediência cega de Abrão, mas o fato de pai e filho retomarem sua rotina normal depois de um acontecimento tão intenso, né? Ele estava ali pronto para sacrificar o seu filho, e aí o filho aceita também o sacrifício do pai, e eles voltam como se nada tivesse acontecido. No ensaio que o Kierkegaard escreve, Temor e Tremor, de 1843, ele afirma: Abrão renunciou infinitamente a tudo e então retomou tudo de volta com a força do absurdo. Ou seja, para viver uma vida cheia de falhas, é preciso dar um salto impossível. E quantas vezes a gente precisa de dar esse salto impossível em nossa própria vida, né? Se ressignificar e se reinventar. Camus também acreditava nisso, tá? Mas um pouquinho fora aí da questão da religiosidade. Ele aplicava isso na própria sociedade que ele vivia. Então, mas sem a parte religiosa. Aqui também podemos ver a relação com a vida na França da ocupação alemã durante a Segunda Guerra. Né? Esse Keep Calm and Carry On era um lema que tinha ali, né, pregado em diversos metrôs, em diversas lojas, estabelecimentos, que pediam exatamente, tipo, mantenha calma, né? Então, concedeu-se tudo isso e perdeu-se tudo. No entanto, tudo ainda parece existir. O que sumiu foi o sentido. Como viver sem sentido? Não tem como a gente viver sem sentido. A gente precisa de atribuir um significado para a vida, embora esse significado ainda seja constantemente sendo formado. Então, a resposta de Camus e Kierkegaard consistia em algo similar ao lema do cartaz britânico, né? Para elevar a moral nessa época da Segunda Guerra Mundial. Keep calm and carry on, tá? Então, é exatamente esse o sentido aí da filosofia de Kierkegaard e da literatura de Camus também. Para poder compreender isso, a gente vai falar do mito de Sísifo, que tem a ver com a nossa reelaboração. Mas calma, vou dar um prazo enorme para vocês fazerem a reelaboração. Então, o mito de Sísifo originou-se do incômodo do autor franco-argelino pela derrocada da conquista civilizatória liberal-democrática e com as atrocidades nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Então, foi a partir daquele momento que ele estava vivendo que ele vai escrever esse mito de Sísifo. Essa situação-problema provocou ainda jovem, que ele só tinha 29 anos, a produzir essa obra do mito de Sísifo, em 1941. Embora sua publicação ocorresse só em 1942. O mito de Sísifo configurou-se um paradigma filosófico da não significação do mundo, pois nessa obra Camus retoma a narrativa homérica sobre Sísifo para abordá-la de modo inovador, como a primeira elaboração filosófica sobre o tema da absurdidade com incidência existencial. Então, vivendo aquele período, né, da Segunda Guerra Mundial e vendo o absurdo que o homem estava cometendo, como pode matar 6 milhões de judeus, né, a questão nazifascista, as pessoas aceitarem tudo aquilo, ninguém romper com aqueles ciclos de acontecimentos. Então, tudo isso leva Camus a um desespero, a um questionamento interno, assim, absurdo, né, e ele
desenvolve, então, esse mito de Sísifo na contemporaneidade, é um mito que já tinha sido escrito, é um mito homérico, né? E aí ele vai traduzir isso para a época dele, tá? Então, o Camus aí, ele concentra ousadamente a tradição filosófica ao proclamar na primeira página já do livro. Ele coloca o seguinte, né? Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Então, será que tudo isso tem sentido? Será que a vida vale a pena? Por que eu fui colocada aqui? Se eu não desistisse, existiria ou nada? Né? Então, são questões ali do existencialismo. E aí, a chave da leitura dessa impactante frase ali do início, né, é respondida no final da obra, quando ele coloca que é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, ele vai negar o suicídio, né, ele não é a favor do suicídio, mas que é preciso a gente imaginar que a gente pode ser feliz um dia e que a vida é feita de escolhas e que a responsabilidade dessa felicidade também está em nossas mãos. Então, em princípio, o absurdo é a ausência de sentido, a ausência que não implica o cometimento do suicídio. O autor não compactua com a retórica comum e tradicional quanto à necessidade de uma razão para viver. Todo mundo quer dar uma razão para viver, desde a época da filosofia medieval ali, né, quando a gente tira a ideia do destino, para os gregos todos os destinos já estavam traçados, né, a gente tem aquelas 3 irmãs que são as moiras, que tecem o fio da vida, então a vida já teria um destino, já teria um sentido. Aí depois, dentro da filosofia medieval, a gente vê que o sentido da vida é você viver de uma maneira que a Igreja Católica impõe para poder encontrar aquela felicidade futura, né? Na modernidade, esse final, essa finalidade da vida se perde um pouco. Então, se perdendo um pouco, você fica sem um ponto fixo. E aí começa a se desenvolver, então, a filosofia existencialista, logo após o surgimento da psicologia, que é tentar, de novo, atribuir um sentido para a vida. Só que os existencialistas falam que não tem sentido a gente atribuir esse sentido para a vida, tá? Então, não há um sentido prévio para a vida. Tal posição, porém, não leva a defender nem o suicídio físico e nem o filosófico, que é o foco da análise que ele faz no mito de Sísifo. Seu ponto de vista partiu de questões de caráter existencial, desde a experiência do indivíduo perante o cenário cotidiano do qual se conhece dissociado. Então, aquilo que estava acontecendo no período que o Camus vai escrever a obra do mito de Sísifo, que seria a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo, não estava exatamente acontecendo com ele, né? Ele não é judeu, ele não faz parte daquele movimento, então ele se vê dissociado, mas mesmo assim ele considera aquilo como um absurdo que estava acontecendo, tá? Então ele escreve o seguinte: o que desencadeia a crise é quase sempre controlável. Os jornais falam frequentemente de profundos desgostos ou de doença incurável. Essas explicações são válidas, mas seria preciso saber se no mesmo dia um amigo do desesperado, daquele que se suicida, né, não lhe falou um tom diferente. Este é o culpado, pois isso pode ser o suficiente para precipitar todos os rancores e todos os aborrecimentos ainda em suspensão. Isso é muito atual, né, pessoal? A gente sabe que agora, nesse período de Covid, aí as questões dos problemas psicológicos aumentaram absurdamente. Pais de família que perderam seu emprego, não sabiam o que fazer. Então, isso é muito atual também. Como saber lidar com a crise, tá? Então, a crise é incontrolável mesmo. A crise, a palavra crise vem de critério, que seria um instrumento que a gente peneira. O que estava servindo na nossa vida e o que não estava, né? O que a gente pode manter e o que a gente pode deixar. Então, todo momento de crise é um momento de separação mesmo, né? E essa separação acaba prejudicando alguns, tá? Então, Camille lembra a indiferença de um amigo, assim culpável gera desespero, sendo suficiente para precipitar todos os rancores e todos os aborrecimentos ainda em suspensão. Então, quando aquela pessoa que está desesperada procura um amigo e aquela palavra do amigo não ajuda, isso pode desencadear esse desejo por suicídio. Mas tem outras questões por trás também, né? Então, apesar dessa fina análise, Camille não justifica o suicídio, sem discutir a moralidade ou imoralidade das decisões motivadas individualmente. Não é esse o ponto que o Camus quer trabalhar. Ele propõe uma alternativa ao nada do suicídio físico-filosófico frente ao absurdo, talvez ancorado em sua experiência singular. Então, em vez de suicídio, ele vai propor um outro ponto de vista,
né? Que se suicidar significa você se tornar um nada, porque a sua essência não estava pronta ainda. Se a sua essência não está pronta, quem você é também não está. Então, nessa diversidade, supõe-se existir solidariedade entre as famílias operárias, né, da época, de seu bairro na luta cotidiana por sobrevivência, cujos vínculos socioafetivos distintos do Estado e do atomismo liberal fortaleciam a capacidade coletiva e individual de enfrentamento das barreiras diárias para uma vida melhor e mais feliz. Então, o que o Camus propõe? Você pensar no todo, na pluralidade, né? Te deixar o individualismo de lado e pensar nessa cooperação conjunta das pessoas, tá? Que a gente vê muito acontecendo também no nosso mundo contemporâneo. É lá no ensaio O Mito de Sísifo, que faz uma referência à Odisseia de Homero, o escritor fala do rei, que ao desafiar os deuses, recebe o castigo de empurrar uma pedra para o alto de uma montanha para sempre. Esse é o mito original, tá? Então, toda vez que ele chega ao topo, a pedra rola abaixo e ele precisa, de novo, levar a pedra até lá em cima. Então, Camille escreve Sísifo como uma pessoa que vivia a vida plenamente. Odiava a morte, ele não desejava a morte, ele aceitou levar a pedra todos os dias em vez de aceitar a morte, né? E foi condenado a cumprir uma tarefa totalmente inútil. E aí ele coloca um pouco a questão da inutilidade das tarefas que a gente tem na vida também, né? Que é todo dia a gente está carregando uma pedra para cima da montanha, e aí quando a gente vai dormir, essa pedra cai, e aí de novo a gente acorda e leva a pedra para cima da montanha, que é acorda, trabalha, estuda, dorme, acorda, trabalha, estuda e dorme. Então, seria aquela pedra que a gente leva todos os dias para cima da montanha, sem ter um sentido para tudo isso, né? Então, o filósofo apresenta com o mito uma metáfora sobre a vida moderna, em que diversas pessoas são obrigadas a realizar trabalhos fúteis em fábricas ou escritórios, tá? E que aquilo não acrescenta nada na vida daquele ser. Não é uma escolha do ser, ele simplesmente faz sem pensar. Então, inspirado no mito grego, a expressão trabalho de Sísifo, né, significa um trabalho burocrático, cansativo e tedioso. Em síntese, um sacrifício inútil e sem perspectiva de mudança para melhorar. A condição absurda seria, então, a própria condição humana, né? Como que a gente se encontrou, a que ponto que a gente chegou, como que a gente foi parar nisso tudo, em vez de escolher pela própria vida. A gente não... Quem está nesse trabalho burocrático da época, né, não escolheu estar, ele está por necessidade. Então, a escolha não foi totalmente livre. E é essa escolha livre que cria a nossa existência. Então, as pessoas não estão construindo, desculpa, que cria a nossa essência. Então, as pessoas não estavam construindo a essência, estavam apenas existindo e não sendo, tá? Que tem essa diferença lá para o Kierkegaard também. Então, o mito de Sísifo é o mito decisivo, né? O próprio Camus escreve isso. Esse caráter decisivo se instaura graças ao componente existencial do absurdo do mundo, em semelhança com o relato do mito grego. E aí ele escreve lá, mas de vez em quando ocorre um deslize e surge a questão da finalidade. Nesses momentos, sentimos um cansaço tingido de espanto ao enfrentarmos a pergunta mais básica de todas: por que continuamos a viver? Por que a gente está aqui? Né? Para Camus, é preciso tomar uma decisão. Se optar por continuar a viver e devemos aceitar que não existe um sentido último no que fazemos. Simples assim. Não existe um sentido para tudo isso. Tá? E isso é a beleza do absurdo. Então, vida e existência não são sinônimas em Camus. A certeza da existência e a estranheza de si suscita o sentimento da absurdidade por causa do divórcio entre o existente e sua vida, ou entre o ator e seu cenário. Então, a gente tem esse divórcio do mundo e de si mesmo. Ele vai falar da interioridade do ser, tá? Por isso, a compreensão da existência é um contínuo desafio ao longo de um tortuoso, angustioso e desesperador caminho de afirmação da vida absurda. Para Camus, a vida é absurda. E aí que está a beleza da vida. Então, deve-se ferir mortalmente a esperança terrena. Só então é que nos salvamos pela esperança verdadeira. O que seria a esperança terrena? Aquela esperança de uma terra prometida por Deus, né? Que é o que a gente vê por aí. Ah, eu vivo assim porque eu sei que um dia eu vou ser feliz junto a Deus. Tá, ele fala que isso a gente tem que esquecer e ser feliz aqui e agora, tá? Então, segundo Camus, a tentativa de usar a esperança na eternidade para curar a doença mortal do desespero, que é em Kierkegaard, né? Kierkegaard é extremamente religioso, só gera resignação. A pessoa fica frustrada, né? Porque, eu vou ser feliz, tá, mas agora não. Eu vou ser feliz, tá, mas agora não. Só vai ser feliz
lá na eternidade, depois da morte. E o Camus valoriza a vida do existente, em contraposição à proposta kierkegaardiana de que, perante o absurdo, resta-nos apenas o paradoxo subjacente ao salto da fé, ancorado pelo sacrifício do intelecto. Então, o que seria o salto da fé de Kierkegaard, né? Eu acredito, eu creio, né, nesse Deus e vou viver eticamente para poder encontrar com ele. O Camus não pode ser feliz agora, porque o que ele valoriza é essa vida, é essa existência. Então, por isso que o Camus afirma o desespero do existente como exercício paradoxal da liberdade mais eficiente do que o salto kierkegaardiano da fé. O importante não é curar a pessoa que sente dor, né? Mas viver com os seus males, é saber viver com essa dor, não projetar ela para um futuro, mas olha, você está com dor, você está sofrendo, né? Então vamos viver mesmo com esse sofrimento e fazer dele o melhor, da melhor forma que você pode viver. Então, eis a principal diferença entre Camus e o pensamento de Kierkegaard. Em Camus não tem esse salto na fé. Então, é necessário viver com o tempo. Oi. Oi. Você acha que esse pensamento, acho que é do Camus, né? Tem a ver com o budismo um pouco? Se aproxima? Com quem? Desculpa. Com o budismo? Você acha que se aproxima um pouco? Olha que bacana essa pergunta, se aproxima, sim. Se Ah, aproxima. beleza. Porque o próprio Buda também é uma filosofia, né? Não tem um Deus, né? No É, budismo. Então, e tem a ideia da gente viver com as nossas, tipo, usar as nossas dores para aprender com elas, né? exato, né? Porque quem que prometeu pra gente que a vida é só felicidade, é só alegria? Uhum, Né? E aí, sim. quando a gente se encontra diante de uma crise, ou diante de uma dor, ou de um sofrimento, a gente não sabe nem um pouco lidar com ela. E o que o Camus fala é, viva com ela, faz parte também da vida, ter essas dores, esses Exatamente. sofrimentos. Então, a vida não é só beleza, né? Então, é necessário viver com o tempo e morrer com ele. Eu quero tudo ou nada. Esse é um trecho do Camus, tá? Se escolho a ação, não pense que a contemplação me seja como uma terra desconhecida. Mas ela, a contemplação, né? Que seria o olhar para Deus, para o céu, essa vida futura, não pode me dar tudo. E, privado no eterno, quero me aliar ao tempo, ou seja, a questão do tempo, de viver agora, tá? Então, para você e para mim, o caminho continua, isso é libertação. O indivíduo não pode nada, e, no entanto, ele pode tudo. Tá? Então, nada garante que a gente faça as nossas melhores escolhas, mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer escolhas, a gente pode se reinventar, a gente pode se ressignificar, e a gente também pode viver com esse sofrimento, sim, porque uma hora o tempo mesmo resolve. Então, também alguns trechos aí de Camus, né? Ele fala o seguinte, que no universo subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se a 1000 pequenas vozes maravilhadas da terra, apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não existe sol nem sombra, e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim ao seu esforço e não acaba mais. No mais, ele se tem como senhor de seus dias. O que é ser senhor de seus dias? É você ter a sua vida na sua própria mão. Eu sou senhora dos meus dias, eu vou fazer os meus dias, tá? Não projetar num futuro de uma vida feliz. Então, nesse instante sutil em que o homem se volta sobre a sua própria vida, Sísifo, vindo de novo para seu rochedo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se torna o seu destino, criado por ele, porque foi ele que escolheu levar a pedra todos os dias para cima da montanha em vez de morrer. Então ele escolheu, e foi criado por ele esse trabalho todos os dias, essa rotina, unificado sobre o olhar de sua memória e em breve selado por sua morte. Assim, convencido da origem toda humana de tudo o que é humano, afinal a vida é humana, então a origem da vida é humana e as escolhas são humanas, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre caminhando. O rochedo continua a rolar. Então, a escolha da rotina, a escolha do que fazer, a escolha da vida que você quer ter é sua. Simples assim, no existencialismo. É você que constrói a sua essência, tá? Não tem esse lance de você jogar
a fé ou a felicidade para um futuro. Então, no finalzinho ali do mito de Sísifo, Camille escreve o seguinte: deixe o Sísifo no sopé da montanha. Sempre se reencontra seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Tipo, tudo bem levar a pedra lá em cima, eu que escolhi, né? Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheio de noite, só para ele forma um mundo. Esse é o mundo de Sísifo, essa foi a escolha que ele fez. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Então, sobre o nosso olhar, sobre a nossa interpretação, o Sísifo vive uma vida de rotina, vamos pensar na nossa rotina diária, pesada, né? Poxa, por que fazer tudo isso de novo todos os dias? Mas isso foi o que ele escolheu. Então, Sísifo está feliz dentro do mundo dele. Por isso que é preciso imaginar Sísifo feliz. A escolha foi dele. Ele escolheu carregar a pedra todos os dias, em vez de se tornar um nada, em vez de morrer, tá? Quando a gente julga a vida do outro, a gente julga a vida do outro sobre a nossa interpretação. Então, é preciso imaginar que a escolha que o outro fez, mesmo que para a gente não caiba, a escolha foi do outro. Então, é preciso imaginar aquele outro feliz também. E aí, já finalizando, turma, também essa parte é do próprio Camus, tá? Ele fala o seguinte: repitamos, é preciso imaginar o absurdo, Sísifo feliz. Transfigurar imaginativamente o absurdo da opressão numa potencialidade existencial. Então, embora o Sísifo esteja cumprindo uma tarefa que lhe foi dada, que foi imposta, na verdade, aquilo torna a vida dele uma existência, né? Aquilo torna parte da vida dele. Ele escolheu, né? Então, não tenha caminho novo. Não tem um caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Então, não tem uma nova vida. Agora, a esperança de uma nova vida junto a Deus se acaba. O que você tem em suas mãos é o jeito que você vai usar essa vida de aqui e agora. O jeito que você vai caminhar nessa vida de aqui e agora, porque é você que escolhe. Então, com imaginação, é preciso, se for assumir livremente sua vida por entre a opressão dos muros absurdos que é a nossa própria vida. Pessoal, deu para entender um pouco a leitura do mito de Sísifo aí, que eu fiz para vocês? Sobre o ponto de vista do Kierkegaard, que é o primeiro filósofo existencialista. A gente vai falar um pouco mais do existencialismo nas próximas aulas, tá? Com Heidegger e Sartre. Mas até agora, ok? Terceiro ano. Ok, Pro. Sim, ok. Obrigada, Maria Amélia. Turma, então é o seguinte, ó. Lá no Moodle tá o mito de Sísifo inteiro, e eu vou criar agora para vocês um campo, só que a gente vai definir juntos isso, tá? Para nossa relaboração do segundo bimestre. O que é a nossa... Eu coloquei para vocês um vídeo também, tá? Que faz uma análise literária do mito de Sísifo. O que é a relaboração desse bimestre? O tema é o absurdo da existência. Já que a gente está falando de existencialismo, vocês vão escrever sobre o absurdo da existência. Vou parar de compartilhar aqui só para poder ver vocês aí. O que vocês podem falar sobre o absurdo da existência? A gente vai ver ainda outros dois existencialistas, Heidegger e Sartre. Então, vocês vão escrever um texto autoral, texto de vocês, usando a ideia do existencialismo, as ideias do existencialismo. Aí não importa se você vai pegar Kierkegaard, Heidegger ou Sartre, tá? E escrever sobre o absurdo que é a vida, essa vida que a gente não atribui, segundo os existencialistas, a gente não atribui um significado, a gente simplesmente vive e faz as nossas escolhas com a liberdade e toma essa existência nas nossas próprias mãos. Deu para entender a relaboração? Terceiro ano, fala comigo. Então, é pra gente fazer é pra gente analisar o absurdo que é a existência de acordo com um filósofo existencialista, é isso? Isso, você pode escolher qual você quer trabalhar, Maria Amélia. Ou Kierkegaard, ou Sartre, ou Heidegger. A gente ainda vai ver Heidegger e Sartre, tá? Mas eu vou abrir o campo de elaboração hoje. Assim você já pode começar fazendo e vamos ver um prazo juntos. Como a gente ainda vai ver outros dois filósofos, são as próximas 2 semanas. Dia 28 de maio,
a gente vê Heidegger. Dia 4 de junho, a gente vê Sartre. A entrega pode ser para o dia 11 de junho. Pode ser? 11 de junho não, 11 de junho é uma terça. Peraí, calma. 14. Turma, ok? Essa data? Eu acho que é ok. Tá. Eu vou colocar 15, porque assim eu pego também a turminha do Butantan, que é a nossa aula de sexta, tá? Então, a reelaboração é só para o dia 15 de junho. Tem um prazo enorme aí para vocês entregarem, para vocês poderem se organizar e fazendo com calma. A gente tem a nossa aula acaba que horas? Eu nunca sei. 10h20, tá? A gente tem ainda 6 minutinhos de aula, que vocês podem abrir lá o Moodle, dar uma fuçada no mito de Sísifo e no material de Kierkegaard também. E aí, na próxima aula, a gente continua com Heidegger, beleza? Alguma dúvida, turma? Não? Então é isso. Então, eu vou parar de gravar agora. Tem a tarefa para fazer.